Elias Jabbour, qual que é a tua visão aí da simbologia desse dia? Vamos lá. Primeiro que o Wallace falou tudo que eu iria falar, né? Então não tem graça de debater Então com gente diga a mesma inteligente, né? coisa, mas da forma jaburiana. Vai lá. Eu acho que primeiro que aquilo, 1822, 7 de setembro, é uma data que nós temos que nos apropriar dela, ou seja, a esquerda deve se apropriar, até porque aquilo ali, ele é um primeiro, seria como se fosse um primeiro passo, salto civilizatório que o Brasil dá, ou seja, essas lutas populares que o Wallace coloca, elas são parte de um todo que envolve um salto civilizatório que vem com a independência de 7 de setembro, né? E juntamente com isso, né, a possibilidade, André, de internalização do capital comercial brasileiro, ou seja, nós fazemos comércio com a Inglaterra mediado por Portugal. Né? Então, nós inauguramos aí uma etapa, vamos dizer assim, o nosso germe de capitalismo a partir da independência nacional de 1622, ou seja, se nós trabalhamos com capitalismo como comercial, industrial e financeiro, a independência do 7 de setembro ele significa, do ponto de vista econômico, né, a inauguração do nosso capital comercial. Isso é um salto civilizacional àquela época, apesar da convivência, ou seja, da dualidade básica rangeliana, do capital comercial, apesar de ser o modo de produção mais avançado que havia dentro do Brasil, não era o dominante, que era o escravismo, né? E por aí, vamos dizer assim, nós temos o segundo salto civilizatório brasileiro, que é a abolição da República, né? Ou seja, que é um outro processo histórico, que lutas populares, em que uma maioria heterogênea é formada no Brasil e que forma consenso em torno da necessidade, tanto da abolição da escravatura, quanto da proclamação da República, ou seja, maiorias heterogêneas, ou seja, isso muita gente de esquerda não tem nem noção de que o Brasil é caracterizado tanto por meias revoluções, quanto por maiorias heterogêneas, ou seja, nunca um único partido ou uma única força, ou uma única classe. Ela tomou para si o processo histórico, o comando do processo histórico, muito pelo contrário, o Brasil os nossos saltos civilizatórios é feito por maiorias heterogêneas, e a mesma coisa, André, é o outro salto civilizatório que foi a Revolução de 30 no Brasil, em que nós inauguramos o nosso processo de substituição industrial de importações, o que significou um rompimento com a Inglaterra naquele momento. Ou seja, nós tivemos uma segunda independência em 1930, com a Revolução de 30, rompemos com o capital industrial inglês, e nós partimos para o que o Celso Furtado chamava, genialmente, de internalização do centro dinâmico no Brasil. Né? E hoje nós vivemos um momento, ou seja, olha como a visão de processo histórico abre muitas possibilidades, e não cair no sectarismo de não comemorar essas datas, de achar que não existe independência. Ou seja, isso é negacionismo também, viu, pessoal, de meus companheiros de esquerda. Isso também é uma forma de negacionismo, né? Sabe? E hoje nós estamos diante da necessidade de mais um salto civilizatório no Brasil. Né? Ou seja, as eleições desse ano ela pode iniciar um processo histórico caracterizado pela construção, no médio e longo prazo, do que eu e o Eduardo Costa Pinto chamamos em um artigo que nós escrevemos, de inauguração de um projeto nacional civilizatório, porque o projeto nacional todo mundo conhece, nós discutimos o tempo inteiro isso, e o processo civilizatório, o que significa isso? Que são as pautas que surgem com o processo de urbanização, né? E também as pautas relacionadas com a questão racial e a questão de gênero e a questão dos povos originários brasileiros, além de outras pautas como LGBT, etc. Ou seja, o grande desafio intelectual e político do nosso campo é a construção de um projeto nacional civilizatório com base estratégica, vamos dizer assim, para o que eu chamaria de quarto salto civilizacional brasileiro, que, inclusive, na minha perspectiva, pode abrir porta para a transição do Brasil ao socialismo, né? Ou seja, então acho que existem possibilidades que temos que explorar, mas nós temos que aprender a história do Brasil para nós e não entregar para eles a história do Brasil, né? Como muitas vezes nós agimos. E o grande desafio nosso hoje, eu acredito que para dar esse quarto salto civilizacional, ou a nossa terceira independência, colocando as coisas nesses termos, é formar uma outra maioria política no Brasil, como eu tenho falado há muito tempo, uma maioria política nova, capaz de enfrentar o bolsonarismo e as forças pró-imperialistas dentro do Brasil, né? Ou seja, eu acho que isso é fundamental, né? É muito fundamental. E também, no longo prazo, nós formamos uma hegemonia cultural na sociedade, André, brasileira, claramente anti-neoliberal.
Porque o neoliberalismo está entranhado no nosso pensamento, entranhado na alma do Brasil, entranhado dentro do Estado Nacional, ou seja, é algo que não é uma tarefa geracional que nós temos diante de nós, né? E que uma data como hoje deveria servir como o quê? Como um momento em que nós tínhamos que pensar e qual que é a nossa estratégia, ou seja, para o que eu chamo do nosso quarto salto civilizatório, que significaria a consecução de um projeto nacional civilizatório capaz de abrir as portas do Brasil a uma formação econômico-social superior, que eu chamo de socialismo, né? Maravilha. Eu tenho pouco para adicionar nisso, eu quero, na verdade, fazer uma sugestão de leitura. Eu estou com um monte de sugestão de leitura aqui hoje para vocês, pessoal. Você é foda, né, cara? E esse foi o livro que, nos últimos dias, tem me ocupado. Eu já li ele várias vezes e cada vez que eu leio, né, eu aprendo mais, que é o livro do Celso Furtado, Criatividade e Dependência na Civilização Industrial, em que ele vai tentar justamente fazer uma discussão não acadêmica, né, para refletir sobre as possibilidades e o potencial do país de engrenar na rota da efetiva criatividade, não apenas do sentido da inovação tecnológica, da construção de etapas superiores da cadeia produtiva, mas na capacidade de inovação social, de efetivamente criar um espaço, um sistema produtivo que seja completamente alinhado aos anseios sociais, a melhoria das condições de vida de grande parte da população, atendendo aquilo que é mais básico, mas também permitindo à sociedade avançar no sentido da sofisticação dos padrões de consumo, mas a partir dos nossos elementos culturais. Então o Furtado faz uma reflexão aqui que é profundíssima. Eu acho que todos vocês que nos acompanham aqui, quem não tiver lido, vale a pena comprar esse livro, é um livro para se ter em casa. E quem já tiver lido, acho que vale a pena ler novamente, porque o Furtado tem essa capacidade de sempre nos provocar, né? E eu acho que a reflexão que ele traz coloca um pouco, eu vou colocar em outros termos aquilo que o Wallace e o Elias já colocaram aqui. A gente conseguiu nos tornarmos, nós conseguimos nos tornar independentes no papel, a gente conseguiu fazer a transição política, mas a gente não conseguiu atingir a tão necessária autonomia. Nós não temos ainda a capacidade, como país, de definir os nossos rumos. A gente ainda sofre muita influência, seja dos grandes organismos multilaterais, seja das grandes multinacionais, que interferem nos nossos caminhos pelas maneiras mais sutis e indiretas, que tornam muitas vezes difícil você comunicar para a população, vide o caso chileno, né? Então isso nem entrou em pauta, eles nem chegaram a tratar de questões mais estruturais da economia. E eu acho que essa discussão da autonomia que a gente vem fazendo, acho que com bastante frequência, que leva ao problema da soberania econômica, que leva ao problema da soberania tecnológica, é algo que hoje está na pauta, talvez da maneira mais eloquente que a gente teve nos últimos 40 anos. Porque quem estuda, quem é historiador, quem acompanha isso, é sempre muito claro, mas o que a gente está vendo mundo afora, e quem quiser ter um mini curso disso, é só ir no perfil do Twitter do Wallace, porque todo dia ele está fazendo uma crônica, né, de tudo que os países estão usando seus estados nacionais, seus bancos de desenvolvimento, para literalmente direcionar o mercado para setores que estão na vanguarda da tecnologia mundial. E a gente está vivendo essa eloquência, que a gente puder chamar assim, histórica, de iluminar o debate aqui dentro do país, que sempre é tão refratário a qualquer coisa que sugira planejamento. Então, essa nuance que eu acho que essa camada analítica aqui que o 7 de setembro nos oferece, me evoca essa discussão da nossa autonomia. Então, nós fizemos a independência política, ao longo do século XX, buscamos graus maiores de independência econômica, mantivemos a dependência tecnológica, não conseguimos constituir o nosso sistema nacional de inovação, e hoje a gente continua lutando neste cenário de soberania, que agora regrediu para uma soberania econômica. A gente está com dificuldade de alimentar nosso povo. Nós produzimos alimento, nós produzimos o que a gente precisa, e a gente não está conseguindo alimentar o nosso povo. A gente produz celulose loucamente, e a gente não conseguia fazer máscara de papel para proteger o nosso povo no meio da pandemia.
A gente tem institutos de engenharia sofisticadíssimos e a gente não conseguia fazer ventilador mecânico. Ou seja, tem algo aqui de muito errado na maneira como a gente está estruturando o nosso sistema econômico, atendendo ao chamado de mercado, atendendo a essa estruturação de prioridades que o mercado faz. E tudo que a gente está colocando tem que ter um espaço maior para o planejamento. Não precisa jogar fora o mercado, como Elias tão eloquentemente colocou no debate com a Renata, né? O mercado é uma categoria histórica, ele está antes do capitalismo e vai persistir depois do capitalismo. Então, como que nós utilizamos o planejamento para levar a nossa capacidade produtiva rumo a estágios superiores de organização social, estágios superiores de desenvolvimento econômico? Esse é o ponto que eu acho que no dia de hoje a gente deve inevitavelmente confrontar nessas nossas reflexões. Aciona o seu microfone, Wallace. Eu queria só sugerir, assim, é um momento de extrema relevância, e por muito tempo também no Brasil, a gente ficou dependente de autores estrangeiros tentando explicar o que era o nosso processo, o que era o Brasil. E pós anos 30, pós anos 20, muitos autores, né, na verdade, na literatura brasileira nós já tínhamos, mas autores extremamente relevantes, como Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, Caio Prado Júnior, produziram obras extremamente densas, profundas, para tentar entender o nosso processo de formação econômica brasileira, né? Econômica, social e política. Então, é extremamente importante. Quando eu dou aula de economia brasileira, e eu dou sempre aula falando um pouco do processo de formação econômica para poder vir para a economia brasileira após anos. Né, os grandes autores brasileiros que tentaram entender o nosso processo de formação. Acho que o Wallace caiu, não sei se ele está aí ainda. Ele caiu também para você, Elias, aí? Bom, o Wallace teve um problema de conexão. Vamos ver se ele retorna aqui. Elias, se você quiser falar, pode falar. Não, vamos esperar ele chegar, porque eu perdi até o fio da meada com a queda dele, cara, entendeu? Mas, de qualquer forma, um pouco essa questão... Ele está com dificuldade de conexão. Vamos tocando aqui, daqui a pouco ele entra. Já passei por isso já no Brasil, na Vila Isabel, parece que acontece direto no Rio de Janeiro, agora acontecendo na Coreia, isso é demais, né, cara, entendeu? Não, mas peraí, porque, Elias, eu trouxe aqui uma sugestão de leitura que eu tenho certeza que vai inflamar a sua inspiração, que foi, inclusive, uma sugestão de leitura do Elias para mim, que é A Desordem Mundial, e é um livro, eu ainda estou lendo, mas é um livro até agora que realmente ele é transformador. Fala um pouquinho, Elias, do livro, por que ele é importante para você. Foi o livro mais importante que eu li recente dos últimos 2 anos, porque o Moniz Bandeira, por exemplo, ele comenta todo o processo de inauguração das ondas de guerras híbridas, ou seja, então ele coloca que a forma histórica com qual o imperialismo se apresentaria hoje seria a partir da disseminação do caos em todos os lugares do mundo, né? Então ele dá vários exemplos, né? E ele prevê, ou seja, ele já adianta no livro, em 2016, né, que o próximo epicentro do caos no mundo seria justamente a Ucrânia, né? Ou seja, e um dia eu estava conversando com a Carol Proner um tempo atrás, né? E ela comentou comigo o seguinte: olha, esse livro do Moniz Bandeira só falta o capítulo sobre a guerra, sobre o conflito na Ucrânia, né? Ou seja, para quem quer entender, por exemplo, do imperialismo, eu trabalho com o conceito de imperialismo, né? Só que o conceito de imperialismo ele vai mudando ao longo do tempo, ou seja, o imperialismo hoje ele tem uma outra forma histórica, né? Sabe? E a forma histórica com a qual ele se apresenta hoje é exatamente essa, ou seja, a disseminação do caos pelo mundo, via guerras híbridas, né? Então a Ucrânia o imperialismo transformou a Ucrânia em um ninho de terroristas de extrema-direita que eles não chegam ao poder, mas tomam conta do aparelho de Estado da Ucrânia, né? E que vai levando a Ucrânia a uma situação em que ela vira um Estado proxy, né? Até se transformar aquela região a ocorrer uma proxy war, ou seja, uma guerra contra a Rússia por encomenda, né?
sabe? Então, é um livro fundamental. Eu estou vendo que a Rose Martins está nos acompanhando aqui, que talvez seja a pessoa que mais entenda de Rússia no Brasil hoje, né? E ela pode, um dia, aqui falar conosco aqui sobre a Rússia, essa situação toda, mas esse livro ele é fundamental. Ele é muito... a Rose registrando a presença dela aqui. Muito obrigado, Rose. Wallace, você ia falando, eu acho que... O que aconteceu aí, cara? Privatizaram as telecomunicações na Coreia e ela caiu? O que aconteceu? Cara, o setor energético na Coreia é estatal, inclusive aqui congela preço, beleza? Está congelada as tarifas energéticas. Essa é a Coreia liberal. A Coreia é um liberalismo extraordinário, cara. O presidente o presidente congelou as tarifas já tem 1 ano que tá congelado o negócio. Um ano. Né? Mas vai quebrar. Segundo o pessoal aqui, você faz isso, quebra, não tem jeito. Vamos só aguardar, porque como é relógio quebrado, tem que ficar certo 2 vezes no dia, né? Então vamos esperar a hora de bater o horário em que o relógio vai estar certo e quebrar. Uma inconfidência, desculpa, André, uma inconfidência. Você tinha que ver a cara da Renata quando eu falei, que ela falou que era da escola austríaca, né, em algum momento, e eu falei assim, olha, a escola austríaca acerta 2 vezes ao dia, né? Ou seja, que é algo que o André havia comentado comigo antes, né? Que a escola austríaca, que eles estudam muito isso, né? Eles acertam 2 vezes, igual o relógio quebrado, acerta 2 vezes ao dia, né? Tinha que ver a cara dela quando eu falei isso, né? Sabe? Impressionante. Ali foi o raio jaburizador paralisante. Ali ela deu congelada. Mas vai lá, Wallace. Não, o que eu ia sugerir, cara, assim, é muito importante a gente, depois dos anos 30, né, surge uma literatura muito interessante sobre entender o Brasil de diversas perspectivas, weberiana, marxista, estruturalista, né, que é importante que a gente leia, que a gente tenha contato com essas obras, né, do Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, né, Formação Econômica e Economia Brasileira Contemporânea do Caio Prado, Formação Econômica do Celso Furtado. Esses autores, eles tentaram entender o Brasil. E hoje, muitos do que nós discutimos tem base nesses autores, né, na tentativa de entender, de compreender a profundidade do processo histórico de formação econômica, social, histórica e política do Brasil. Então, comemorar a independência, discutir a independência, é resgatar a construção histórica que nós temos na luta pela construção de nação, né, com todos os percalços históricos, porque aí é o que o Elias centrou muito no debate, mas é uma questão dialética. É uma questão dialética. O processo de construção de uma nação ele é dialético, ele é histórico. Então, tem diversos momentos que nós vamos perder e diversos momentos que nós vamos ganhar. E o 7 de setembro ele é simbólico porque ele representa o momento de a gente resgatar esse processo de pensar enquanto nação, o que nos falta enquanto nação. Um desses elementos que nós precisamos trazer sempre para o debate é o perfil da nossa burguesia, por exemplo. Em que medida nós podemos pensar um projeto de nação com uma burguesia que é alinhada, muitas vezes, com os interesses estrangeiros e defende, por exemplo, o processo de destruição de capacidades nacionais? Alguém viu a burguesia brasileira se contrapor à privatização da Eletrobras, uma empresa estratégica no processo de transição energética? Alguém viu a burguesia brasileira defender a Petrobras diante de um processo de destruição histórica comandada por um juiz de primeira instância, atrelado aos interesses de empresas norte-americanas, que depois foi prestar consultoria para essas empresas? Então, é um momento dessas reflexões, de limites ao nosso desenvolvimento e de superação do nosso desenvolvimento. Esses autores que eu citei, todos eles contribuíram muito para a gente pensar nisso. Ou numa perspectiva que a gente vai divergir ou convergir, mas é importante. Portanto, eu acho que essa data, tudo que nós discutimos em relação ao 7 de setembro, é de extrema relevância, de extrema importância. A gente não pode ignorar o 7 de setembro e deixar ele ser apropriado pela extrema-direita. Eu quero aproveitar aqui nessa discussão que a gente está tendo sobre o que vai acontecer com o mundo. Eu não sei se vocês viram hoje, saiu no Globo, ele, Elias, que decretou o fim da história, depois disse que não foi bem assim. Ele chegou à conclusão de que os neoliberais foram longe demais. Eu vou compartilhar, porque senão vai parecer que a gente está fazendo aqui proselitismo, né?
Bom, proselitismo a gente faz sempre, mas proselitismo barato, né? Então tá aqui, ó, gente. Fukuyama diz que os neoliberais foram longe demais. Demorou 40 anos, né? Mas olha, ele finalmente chegou à conclusão aqui, né, Elias? E você chega a tratar, tá com dificuldade aqui de carregar, não sei se está aparecendo para vocês. Não. Mas foi uma reportagem do Globo aqui agora, uma reportagem do Globo, né, em que ele justamente vai, né, colocar assim, olha, nem tanto para lá, nem tanto para cá, precisamos de mais social-democracia. E social-democracia parece ser meio aquele termo que preenche qualquer coisa, né? Quando você não quer defender a anarquia total dos mercados, quando você não quer defender, né, a ausência de Estado, você então evoca algum significado de social-democracia que caberia bem assim na régua lá da Gabriela Prioli, né? Você vai ter várias colorações de social-democracia. Inclusive, Wallace, acho que dentro da régua da liberdade econômica da Renata Barreto, talvez você devesse pensar aí se ela é mais socialista ou se ela é mais capitalista, como ela colocou lá. Mas, de qualquer maneira, né, fica aqui a fala do Francis Fukuyama para deixar a gente aqui bem alegrinho, né? Olha, finalmente, depois do FMI, ele demorou 6 anos depois do FMI, 6 anos. O FMI, em 2016, publica um artigo, né, de uns pesquisadores dizendo que o neoliberalismo foi propaganda enganosa. Ofereceu crescimento econômico, não gerou, ofereceu redução das desigualdades, não gerou, e não levou à estabilidade das economias, aumentou a volatilidade de várias taxas de câmbio de várias economias. Ou seja, 6 anos depois, o Fukuyama, então, dá o braço a torcer. E agora, André, só para constar, a OCDE também, né, desde o início da crise da Covid, vem lançando relatórios, reports, reconhecendo o papel e a importância das políticas industriais de inovação. Essa semana foi publicado agora um report da OCDE, 54 páginas, né, eu até estava conversando com o Canli sobre isso, falando sobre esse relatório, como que a própria OCDE está reconhecendo a relevância e o papel das políticas industriais de inovação, e aí você pega os liberais no Brasil que ignoram, né? Se perguntar por que os países asiáticos, os que tiveram êxito nos últimos pós-anos 90, principalmente, que focaram suas políticas industriais de inovação e a gente abandona essas políticas ou as torna extremamente marginais, e faz com que o Brasil não avance e vá perdendo cada vez mais o bonde do desenvolvimento. E veja, é um organismo internacional que sempre defendeu a agenda de reformas, que abandonou essa agenda, reconhecendo a transformação no mundo e que o papel das políticas industriais de inovação são fundamentais para o processo de desenvolvimento econômico. E aí eu fico me perguntando onde é que os liberais do Brasil estão, porque até agora eles continuam com a mesma agenda, né? Basta pegar a entrevista do Marcos Lisboa, essa semana, acho que foi segunda-feira, no Globo, da Zena Latif, desse pessoal todo, com a mesma agenda. Com a mesma agenda, com a mesma proposição. Manter teto de gastos, fazer reformas institucionais, cortar elementos, fazer e manter a reforma trabalhista. E as instituições internacionais, como você falou, o FMI desde 2016, estão reconhecendo que essas políticas não promovem crescimento. Pelo contrário, elas não cumpriram o prometido. Os países que aprofundaram essas medidas tiveram como resultado o aprofundamento da desigualdade. E políticas focalizadas não resolvem problemas estruturais, se ela não vir acompanhada de reformas estruturais. Perfeito. E aí, em geral, a reação é, olha, mas veja bem, piorar não piorou. Porque você não consegue provar que criou, nem que não criou, porque é muito difícil de mostrar isso. Aí fazem, né, lá todos os experimentos, mostram que o efeito não foi significativo. Mas a questão não é essa. Politicamente foi propagandeado que explodiria a quantidade de empregos. Não é que a gente está falando, não, gerou um pouquinho na margem. Não. A promessa é que geraria milhões de empregos. 6 milhões, vamos ser bem exato. O Henrique Meirelles prometeu 6 milhões com a reforma trabalhista. E era no curto prazo, né? Era no prazo de 2 anos, era uma coisa assim, se eu não me engano. E não foi gerado esse valor de empregos. E quando a gente olha os estudos que vêm saindo, em geral, a conclusão é essa. A promessa não se concluiu, não se concretizou, e a gente hoje tem uma situação de degradação tremenda da qualidade do emprego.
A gente tem uma piora significativa da capacidade de utilização de toda a competência que a gente investiu pesadamente nos últimos 15 anos, nos nossos trabalhadores, quem foi estudar, né? Tudo isso é custo para a sociedade. Né? A gente investiu nessas pessoas, seja no setor privado, seja no setor público, a sociedade fez esse investimento. E aí as pessoas chegam no mercado de trabalho, prontas para trabalhar numa empresa de engenharia e acabam dirigindo Uber, acabam abrindo uma loja de bolo caseiro, ou seja, subutilizam tremendamente. Eu não estou falando de subutilizar a capacidade instalada, eu estou falando de subutilizar a competência que aquela pessoa desenvolveu, que é esse elemento mais sutil da riqueza das nações, que é o conhecimento. Então é aquela coisa que eu sempre brinco, a gente está formando muito bem paraquedistas, a gente só não está investindo em avião, né? Então a gente vai ter um monte, pegando aqui a brincadeira do meme com a Renata, que ela falou do Hamilton, né? Que o pessoal falou assim, ainda bem que ela não falou que era o qual que é o nome do piloto? Do Lewis Hamilton, não era ela não falou do Lewis Hamilton. Então é como você ter, né, o Lewis Hamilton, você tem um monte de bons pilotos, mas não ter toda a estrutura por trás que faz um bom carro, um engenheiro, tudo aquilo que gera o desenvolvimento econômico. A galera não perdoa. Vocês não viram. O Wallace acho que não acompanhou metade, Elias, da repercussão dos memes desse debate. Cara, muito engraçado. A gente aqui ainda... É porque esse tipo, cara, esse Hamilton eu não li não, mas eu não li não. É, musical, ainda bem que ela não falou que ele era um bom piloto. O pessoal zoou. Essa eu achei a maior sacanagem, assim. Essa foi a maior sacanagem. Aí eu nunca li, não. Eu vi uma musical, eu vi até o musical ali, ó. A galera, você não tem noção do que aconteceu na internet, a galera cara. Foi. Você não tem noção do que aconteceu, cara. Tava com... Ó, olha a catarse, Elias. Eu acho que o Wallace não ria assim há meses. O pior, cara. O pior é o seguinte. Não, vamos lá, cara. O pior é o seguinte. Ai, cara, foi muito bom. Mas aí eu nunca li, não. Isso aí, esse livro que você tá falando aí. Tá direto, cara. Na hora. Eu acho que era como se tivesse visto ali, cara, a alma do Marx. Nossa! Não, Marx é o seguinte. Marx, primeiro, eu li o Capital. Aí eu falei assim, mas quantos livros tem o Capital, né? O Capital são três volumes do Capital, né? Eu não sabia, né? Falou que leu o Capital, né? Cara, quando eu entreguei para ela o livro sobre a Carta da Nação contra o Livre Comércio, e ali e ali é a obra do Hamilton, em certa medida, né? Tá certo que tem 4 relatórios, só tem um lá, né? Faltam 3 relatórios dele, né? Não, mas que eu já li coisas dele e tal, não sei o que e tal, mas, cara, ela tomou um susto quando leu o nome do livro, cara, entendeu? A cara dela era impagável quando leu a cara do livro. Quando leu o nome do livro, cara. Impagável, entendeu? Impagável. Deixa eu colocar aqui uma notícia, porque nesse nosso recesso, eu fui interpelado por muitas pessoas, né? As pessoas reconhecem a gente na rua, vêm conversar com a gente, é sempre muito legal ver o impacto que isso tem, né, que o programa tem tido no dia a dia das pessoas, e o pessoal veio cobrar a gente, primeiro, que a gente não pare de fazer, né, que a gente continue aqui nesse esforço, e segundo, um elemento importante é que a gente atualiza muitas vezes argumentos, a gente atualiza dados, e isso enriquece, né, o debate que essas pessoas têm nos seus âmbitos familiares, entre os seus amigos. Então, com esse espírito, eu queria colocar uma notícia que hoje não me chocou, né, porque eu acho que tem sido a máxima desse governo, mas ela me irritou profundamente, me deixou, né, cada vez mais com essa sensação que muitas pessoas aqui no chat estão colocando, né, é um senso de desesperança, ao mesmo tempo com um desespero de que eles vão destruir a casa inteira antes de sair. O Bolsonaro já disse que vai entregar o tanque vazio para o Lula, ele já aceitou, né, de maneira indireta ou implícita a derrota dele nas eleições. Não acho que a gente tem que tomar isso como dado, né, mas ele já disse, eu vou destruir a casa e vou entregar uma ruína aqui para o próximo governo. E aí saiu essa reportagem hoje no Estadão, mostrando que o governo está tirando
59% dos recursos que vão para a farmácia popular, que atende milhões de pessoas, para justamente aumentar a cota de recursos que vai para o Centrão, né? Então, lá para o RP9, né, que são as emendas parlamentares que estão sob o controle do relator do orçamento. Fala, Wallace. Não, porque assim, existe sim essa perspectiva do Bolsonaro, mas a gente não pode ignorar, André, que todos aqueles que apoiaram o golpe de 2015, 2016 e apoiaram o teto de gastos têm responsabilidade nisso. Tem responsabilidade na destruição das políticas sociais, na destruição das políticas de caráter sociais universais, como o SUS, né, como a destruição de direitos trabalhistas, de direitos universais. Então tem o Bolsonaro com a sua ânsia de destruição, o Paulo Guedes com seu ódio. O Paulo Guedes, ele expressa ódio ao pobre, ao trabalhador, isso é fato. As falas dele são várias, demonstrando esse ódio à classe trabalhadora. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ignorar que o teto de gastos, apoiado por uma direita limpinha, com discurso civilizatório, tem responsabilidade nisso também. E isso, todos os economistas sérios que debatem a questão fiscal, eu não sou especialista em política fiscal, mas muitos economistas sérios já apontavam para os riscos que o teto de gastos traria para a sociedade brasileira. Ao congelar, inclusive, Elias, uma das falas da Renata Barreto, na sua entrevista, no seu debate com ela, foi assim, quando você falou que o teto de gasto, ele é uma política de classe. E atende a interesse. Ela falou, não, o teto de gasto não congelou gastos com saúde e com nada. Congelou, é a perspectiva do teto de gastos. O teto de gasto, ela nem conhece o teto de gastos. O teto de gastos, ele congela gastos correntes, é porque ela não sabe o que é gastos correntes, possivelmente. Né? Por isso que ela falou isso, não congelou gastos com saúde e com a educação. Claro que congelou. Gastos com saúde e com a educação, e com investimento, mas não congelou os gastos com pagamento de juros. E o André trouxe aqui um dado no nosso último Conexão, mostrando o aumento dos gastos com o serviço da dívida por causa da política monetária, com elevação dos juros. Então, todo esse desastre tem o dedo do Paulo Guedes e do Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, tem o dedo de toda essa direita limpinha que defende o teto de gastos e que insiste em capturar uma agenda de um possível governo Lula, se o Lula ganhar a eleição, pelas pesquisas, tratando aqui das pesquisas, e não alterar essa lógica. E manter o orçamento público subordinado aos interesses rentistas. Eu quero aproveitar essa fala tua, porque saiu essa reportagem sensacional aqui da Piauí, deixa eu colocar aqui. Que é o Agro é Top. A Piauí deixou disponível, depois eu vou colocar no link aqui, por 48 horas, ela deixou aberto o link para essa reportagem e mostra a importância desse setor em termos mais adequados do ponto de vista de participação, porque o argumento deles é que o agro leva a economia nas costas e mostra todo o índice, né, a mensuração de PIB que foi feita para inflar a importância do agro, incluindo toda a parte de indústria e serviços, né, para justamente tentar, né, inflar a importância desse setor. E vai mostrando também toda a parte de isenção de impostos. O agro paga cerca aí de 10% da carga tributária do que a indústria paga no país. E, mais importante, representa 70% das doações de campanha do Jair Bolsonaro, do candidato Jair Quanto, André? Bolsonaro. 70%? 70% das doações de campanha dele vem do agronegócio. Então a gente está falando de um grupo de interesse claramente delineado, não é um grupo de interesse que, ainda que tenha, né, heterogeneidade dentro dele, tem interesses muito bem demarcados, com pautas que vão muito além apenas da lucratividade do agronegócio. Elas extravasam para questões de costume, para questões religiosas, e isso é a base do governo dele. E não, eu trouxe essa questão aqui do orçamento secreto, porque a gente não pode esquecer que a camada superficial de costumes tem uma base material muito importante. Os costumes não se sustentam sem o poder na mídia, não se sustentam sem a força dos negócios. O Luciano Hang, ele não é apenas
um empresário de varejo. Não, ele é um empresário que carrega toda a estética bolsonarista. Muita gente acompanha e compra na loja dele, não porque o produto é de qualidade, mas porque ele carrega todo um conjunto de valores que vem apoiado em robustos e poupudos benefícios fiscais e tributários que vêm diretamente do governo, e toda a discussão fiscal que está associada à emenda, né, o orçamento secreto, as emendas do relator, estão associados a um aspecto distributivo material, que é algo que a gente sempre analisa aqui. Não é meramente o plano estético do discurso. O plano estético do discurso acompanha fortíssimo jogo redistributivo em favor desses grupos, seja na forma de isenção tributária, seja na forma de proteção contra, né, vamos dizer, o processamento e processos da justiça, investigações, inquéritos, como a gente está vendo. Então, literalmente, se formou um conjunto, né, político muito bem blindado e que hoje serve de base para fazer a campanha do Jair Bolsonaro, e esse grupo, né, agora vem mostrar todas as suas garras com uma campanha midiática tremenda na mídia, isso já tem algum tempo, mas se intensificou recentemente, para tentar emplacar isso novamente no governo federal. Elias. Cara, eu acho que eu vou ser um pouco advogado do diabo aqui, se você me permitir, né? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado quando falamos do agronegócio, evidentemente que são milhares as críticas que devem ser feitas ao modelo de agricultura que o Brasil construiu, né, ao longo dos tempos, mas se nós olharmos para o mundo, por exemplo, o mundo inteiro, aliás, o sonho do mundo, ou seja, de países da União Europeia, dos Estados Unidos, é a destruição dessa agricultura de escala que o Brasil construiu nos últimos 50 anos, ou seja, essa construção do Departamento da Economia Brasileira e a mecanização da nossa agricultura e a construção de um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica que ampara o desenvolvimento da nossa agricultura, é algo que o mundo inteiro inveja da gente, né? Então, eu tenho muito medo de quando se fala em agronegócio, se colocar dentro, se você joga fora a criança junto com a água do banho, vamos dizer assim, né? Então, acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que não é aí que está a contradição. A nossa contradição não é a existência de um agronegócio poderoso. A nossa contradição é que nós não temos uma indústria poderosa, né? Eu acho, né? Porque o que acontece? O agronegócio, ele é parte do bloco de poder. O agronegócio, ele é muito reacionário, né? Então, tem setores, né, Elias? Eu falei assim, é um grupo heterogêneo, sim, né? Não, mas então, você tem setores ali que são muito reacionários e tem setores... reacionário. Majoritariamente, pelo seguinte, eles confundem, eu acho, não sei se vocês concordam comigo, Wallace, eles confundem duas ordens de interesse, né? Ou seja, primeiro o interesse do latifúndio produtivo, ou seja, do chamado latifúndio voltado para exportação, mesmo para o mercado interno, né, para isso é uma outra discussão, e também o latifúndio improdutivo, que são dois interesses inconciliáveis, porque quanto mais latifúndio improdutivo no Brasil, maior os custos de produção. Então, eles não são classe para si, são classe em si, por isso que eles são tão burros politicamente. Qual que é a diferença, Elias? Se eles fossem classe para si, eles seriam anti-imperialistas, né? Porque o sonho do imperialismo é acabar com a nossa agricultura comercial. Agora, eles são classe em si, né? Ou seja, eles defendem interesses que atingem, que eles dão tiro no pé, né? Ou seja, você defender, por exemplo, o latifúndio improdutivo no Brasil, improdutivo, é defender elevação de custo de produção na agricultura, o que torna o nosso produto menos competitivo lá fora. Então, acho que nós temos que entender quais são as variantes dessa classe social, que é a burguesia rural, né? E como que eles operam, e como eles operam no subjetivo deles, né? Acho que essa é uma questão. Então, eu sou muito pé atrás quando se fala, aliás, eu apanho no Twitter que falam que eu defendo o agronegócio. Eu defendo o triunfo da grande produção. Muitas vezes você passa como defensor do agronegócio. Não, eu sou leninista, e o Lenin defendia o triunfo da grande produção. Né? Ou seja, então as pessoas, por exemplo, falam, né? Não, mas Elias, deixa eu só aproveitar e fazer um questionamento. É um questionamento de esclarecimento. Eu acho que muitas vezes você trata como agronegócio o que você está falando que é, na verdade, agricultura. Sim. Não. Porque são duas coisas diferentes, na minha visão. Eu acho, Não, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, é uma dúvida. Não, eu acho, primeiro que é complicado falar no Brasil em separação entre indústria e agricultura. Há muito tempo que a agricultura brasileira se transformou no ramo industrial, ou seja, aquela coisa do Smith, da divisão social do trabalho, da transformação da agricultura em um ramo da indústria, né? Ou seja, e no Brasil há muito tempo a agricultura é um ramo da indústria. Ou seja, ela é feita em escala industrial.
né? Existe, por exemplo, ciência e tecnologia sendo aplicada ali. Então, falar em separação entre indústria e agricultura é muito complicado, né? O problema nosso que eu vejo é que nós não temos uma indústria nacional capaz de colocar o agronegócio enquanto força política no seu devido lugar. Porque esse capitalismo industrial foi destruído pela Operação Lava Jato, por exemplo. Né? Ou seja, por isso que eu falo para as pessoas, nós não temos que atacar o agronegócio em si. Evidente, temos que atacar o que é errado, né? Evidentemente. Mas nós temos que pegar na contradição principal. Qual que é? A falta de uma indústria brasileira, ou seja, uma indústria de transformação. Ou seja, aquela velha história do Ricardo, né? Deixa eu tentar redesenhar isso aqui, só para quem está nos acompanhando não ficar confuso. Eu acho que o que está colocado aqui na reportagem é um setor que tem muitos benefícios, e o questionamento é, será que esses benefícios, que são muito desequilibrados e assimétricos, como, por exemplo, aí é fala minha, com relação à indústria, eles estão alinhados com o interesse social, o interesse coletivo? Na minha visão, não. Então, esse questionamento, ele não envolve atacar o agro, acho que está correto. Não se trata de atacar o agronegócio, mas de colocá-lo dentro de um equilíbrio com as outras forças produtivas que permitam o desenvolvimento, né, da nossa economia. Então, não é apenas no plano do discurso, de dizer o agro é horrível, o agro é o fim do país. Não, tem gente que defende isso, tem gente que critica isso, mas a reportagem está apenas dizendo este setor tem sido sistematicamente e assimetricamente beneficiado com poupudos recursos públicos, né, reforçando aqueles problemas que você tocou aqui, que é exatamente a dificuldade que a gente tem de desenvolver a nossa indústria. E mesmo assim, André, desculpe novamente ser advogado do diabo, né? A União Europeia, por exemplo, é 200 bilhões de dólares de euros para subsidiar a sua agricultura. Sim. Ou seja, esse agronegócio brasileiro aí, que é malvadão para muita gente, né? Para mim, ele é uma forma específica, uma forma histórica de propriedade, de produção de propriedade, né? Ele concorre em condições altamente desiguais no mundo hoje com os Estados Unidos e a União Europeia. Né? Ou seja, não é uma coisa fácil. Agora, evidentemente que não pode o Estado brasileiro dar tudo para eles e achar que a indústria é algo secundário, terciário, quaternário. Acho que esse é o X da questão. Né? Ou seja, não é o agronegócio receber tudo isso que eles recebem. Eu acho que o X da questão é nós não temos um projeto, vamos dizer assim, um projeto para fechar a nossa conta de capitais, por exemplo, tornar a nossa taxa de câmbio mais convidativa, vamos dizer assim, para o processo de industrialização no Brasil. Né? É a falta de pensar em um país industrial. Acho que é aí que está a contradição. Né? Então, eu fico um pouco com o pé atrás, né? Eu apanho muito por causa disso, né? E colocar o alvo no agronegócio. O alvo, por exemplo, na minha opinião, tem que ser a Monsanto e a Cargill, porque esses são elementos, por exemplo, que eles dominam, por exemplo, os insumos agrícolas brasileiros, porque o Collor destruiu o setor da Embrapa, que produzia insumos para a nossa agricultura. O Collor destruiu, e hoje nós dependemos de multinacionais para enfrentar para o nosso insumo. Então, está aí uma contradição assim, muito maior do que o agronegócio produz em si. Né? Ou seja, eu acho que existem escalas de contradições que muitas vezes nós não tocamos nelas, né? Apesar de achar, evidentemente, que o agronegócio não pode ter esse modelo ter esgotado o agronegócio do Brasil, na minha opinião. Né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um programa só sobre isso, Elias, porque muitas vezes eu entendo o que você fala, mas eu não acho que a mensagem, né, ela é passada ou ela é recebida da maneira como você está transmitindo, eu acho. Porque tem complexidades aqui que a gente precisaria, acho que aprofundar e delinear, né? Vamos então nos encaminhando. Cara, eu acho que o agronegócio é um dos setores econômicos brasileiros com a base nacional muito forte, muito importante para o processo de desenvolvimento. É um setor que gera divisas para um país de caráter periférico, que não tem uma moeda conversível no sistema internacional, que é o dólar. Ele gera divisas para que a gente tenha reservas internacionais para proteger contas externas. Ele é um setor que pode agregar valor dependendo do seu nível de processamento do produto que a gente está criando, que a gente está gerando. Ou seja, ele também pode ser um instrumento que nos favoreça em avanços tecnológicos em determinados setores. E tem um posicionamento político do agronegócio. Então, fazer uma reflexão, uma crítica ao posicionamento político do agronegócio e de uma parcela do agronegócio, né, que se coloca numa perspectiva mais conservadora e reacionária,
mas, ao mesmo tempo, ter clareza que o agronegócio é um setor extremamente estratégico. O mundo hoje também discute, né, a questão da produção de alimentos e que o Brasil é um potencial extraordinário, tem um potencial extraordinário. Ao mesmo tempo, tentar entender o papel do agronegócio e como, por exemplo, a agricultura familiar, ela tem que se inserir e tem que produzir e tem que ser respeitado com políticas públicas direcionadas para esse setor, né, considerando o seu papel relevante. Então, eu acho que quando a gente discute o agronegócio pode ser um setor que corrobora, que contribui, sim, para o processo de desenvolvimento em outras dimensões. O agronegócio, dentro de um projeto, e aí aquilo que a conversa começou nesse sentido, da questão que o Elias levantou, né, falando do Chile, quando a gente pensa no projeto de nação de desenvolvimento, a gente tem que explorar vantagens competitivas que nós temos e vantagens competitivas que podem ser criadas, que devem ser criadas, como todas as nações criam. Um ponto relevante, extremamente relevante que o Elias colocou é o agro no Brasil e a agricultura no Brasil, ela sofre boicotes, barreiras tarifárias e não tarifárias, medidas fitossanitárias, por exemplo, barreiras técnicas no mercado europeu e no mercado dos Estados Unidos, brutais. Entende? Então, é um setor, por exemplo, o setor de máquinas e equipamentos, para o setor do agronegócio, ele é desenvolvido no Brasil. Quando a gente fala do Departamento 1 para o agronegócio, e a gente também tem instituições extremamente relevantes, que é a Embrapa, por exemplo, com um papel extraordinário no desenvolvimento de pesquisa. Então, fazer uma avaliação sobre o agronegócio, né, a gente tem que tomar o cuidado de não desconsiderar as capacidades que foram desenvolvidas no setor, reconhecendo e tendo clareza dos limites políticos dos posicionamentos dos representantes do agronegócio, mas tendo clareza do seu papel estratégico para o processo de desenvolvimento econômico, por exemplo, a soberania alimentar. Né? O Brasil exerce um papel fundamental para a soberania alimentar. É inconcebível o Brasil ser um dos maiores produtores de proteínas do mundo e as pessoas estarem passando fome no Brasil. Sim. Isso é uma falta de perspectiva, de projeto, de política coordenada por um governo em que coordene esse processo com o coeficiente de inserção internacional e atender a demanda do mercado interno, dado uma política de potencial, de fortalecimento do poder de compra da classe trabalhadora, enfim, são vários elementos. O que eu quero colocar, André, só é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai tratar das forças produtivas, porque quando surgiu o caso da Lava Jato, todo mundo saiu condenando as construtoras. O resultado foi a destruição das nossas forças produtivas nacionais que competiam com construtoras norte-americanas e estavam ganhando licitação por causa de um discurso fácil, né, udenista, de combate contra a corrupção. Aí eu pego, só para concluir, desculpa, André, o caso aqui da Samsung. Desculpa, O presidente da Samsung estava preso e foi solto, ganhou o perdão, porque ele é um ator estratégico de 65% da população coreana apoiou o perdão dado pelo presidente. Um presidente que o prendeu enquanto procurador. E foi o presidente que deu o perdão. Primeira medida que o cara sai nos jornais aqui em Seul, é um investimento brutal em um novo centro de pesquisa só para semicondutores de 20 bilhões de dólares em Seul. Então, são esses elementos que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Discutir desenvolvimento, a gente está falando de discussão de desenvolvimento no modo de produção capitalista, em que a burguesia, em suas várias frações, ela é extremamente relevante. Tão quanto a classe trabalhadora. Por isso que pensar no projeto num todo, uma perspectiva estrutural, é considerar as classes sociais e seus interesses divergentes com o Estado intermediando esse processo. Eu vou colocar aqui uma provocação do Luansky 88, que a gente está para fazer esse programa problematizando o agro já faz uns 3 anos. Sacanagem, porque o programa existe há 1 ano e meio só. Né? Mas talvez a sensação deles, a sensação seja de 3 anos, porque é um tema candente, é um tema importante, né? Mas a própria conjuntura muitas vezes dificulta, porque os temas vão aparecendo e a gente tem que atacar isso, mas fica aqui o puxão de orelha, a gente vai tentar, né, trazer esse tema especificamente para a gente explorar aqui. Elias, seus comentários finais.
Aciona Tá o mudo aí, microfone. André. Pessoal, deixa eu fazer deixar as coisas, colocar os pingos nos is, tá? Quanto maior a centralização do capital na agricultura, mais fácil será a transição para o socialismo, ou seja, a gente vai ter que só... Não vamos precisar fazer como o Stalin fez, com aquele processo de coletivização forçada da agricultura, e aqui não, aqui vai ser um processo muito mais fácil. Quando eu falo da grande produção agrícola e o triunfo da grande produção, eu estou pensando numa etapa superior disso daí, que é a socialização da grande produção da agricultura brasileira. Né? Eu não estou olhando para o imediato, eu estou olhando para o estratégico, que é a construção do socialismo no Brasil, que não vai se dar a partir da volta à idade da pedra na agricultura e na indústria, ou seja, então, temos que tomar cuidado com isso. E as minhas considerações finais é de agradecer já são quase 2 horas da manhã aqui em Bolonha, né? Mas a chance de debater o nosso programa da semana passada, a chance de estar com 2 pessoas que eu amo, que é o Wallace e que é o André, né? Eu recebi até pedido de casamento aqui no chat, né? Mas eu sou casado com a Michelle, né? Ou seja, não troco a Michelle por ninguém, então não tem jeito. Eu fui aqui interpelado aqui no comentário, mas um comentário super carinhoso, foi uma brincadeira evidente, né? Sei não, hein? Sei não. Não, enfim. Mas eu estou muito feliz de estar com vocês de novo. Às vezes eu perco as palavras, eu tenho essa dificuldade, né? Mas a questão é que eu estou super feliz, eu quero estar com vocês de novo, né? E vamos comemorar a independência do Brasil e comemorar a possibilidade de um novo salto civilizacional que abra as portas do Brasil para uma formação econômico-social superior, que para mim chama socialismo, né? Como eu já disse antes. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês, viu? Maravilha, vamos então hoje para o nosso Momento Lírico. Para hoje eu trouxe uma poesia bem concreta e realista, uma que é conhecida de todos e todas, e eu acho que eu vou repetir essa poesia várias vezes aqui, conforme a história necessitar e o exigir da gente aqui. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Que fique essa reflexão para vocês de qual é esta pedra no nosso caminho e que ela seja removida em breve para que a gente possa avançar rumo ao desenvolvimento econômico. Muito obrigado, pessoal. Um beijo no coração de todos. Elias, Wallace, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Quem nos acompanhou, por favor, deixe a sua curtida, se inscreva no canal caso ainda não tenha feito, dê uma força aqui para a gente, faça a divulgação que você puder dentro das suas redes sociais, leve esse debate e continue conversando com a gente, deixe seu comentário aqui embaixo, fustigue, né, essa reflexão, atraia pessoas que pensam diferente para que a gente engaje o canal, engaje o programa e consiga atrair cada vez mais atenção para esse debate tão importante. Fiquem na paz. Um bom resto de semana e a gente vai avisando por aqui quando que a gente retorna. Este foi, então, mais um Conexão Xangai no 7 de setembro de 2022. Um beijo!